Oi pessoal! Hoje eu tô num dia que eu gostaria de não estar fazendo nada, mas como eu tô de férias, todos os dias estão assim, né? Tô me sentindo meio zumbi todos os dias. E aí eu tava enrolando, mas eu falei, não, hoje é dia de gravar e eu vou gravar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o estágio de fisioterapia. Não sei se todos sabem, mas eu estava estagiando há um tempo atrás, e vocês fizeram, tipo, toda hora alguém falava, grava vídeo sobre estágio, mas a gente não sabia o que falar, porque eu achei que todo mundo tipo, já soubesse tudo sobre estágio. Eu falei, vai ficar um vídeo bobo, assim, já sabem tudo. Mas eu descobri que não. Eu pedi no último vídeo em que eu falei sobre o terceiro semestre, se você não viu, vou deixar aqui embaixo, pra vocês falarem o que vocês queriam saber. E aí eu tive uma noção do que vocês queriam saber, e agora estamos fazendo esse vídeo. Bom, antes de tudo, vou explicar pra vocês que existem dois tipos de estágio na faculdade e a gente vai falar sobre um tipo só. Existem dois tipos. O primeiro, ele é obrigatório, supervisionado e não remunerado, que é aquele estágio que você tem que fazer pra poder se formar na faculdade. Então, ele é o estágio da faculdade. Você vai fazer ou na clínica da faculdade ou em lugares que a faculdade indicar. E vai ter alguém olhando o que você tá fazendo. E eu não sei como que é mesmo, assim, porque eu não cheguei nessa parte ainda. Mas como ele é supervisionado, eu acho que tem alguém que te observa e vê o que você tá fazendo, e deve ter uma nota pra isso. E parece que você também tem que fazer um relatório dos pacientes que você atende. Então esse é um estágio que é como se fosse um trabalho, assim, da faculdade. Eu não sei como é em cada faculdade, mas eu estudo na Unicid, aqui em São Paulo. E lá, os 2 últimos semestres, que é o último ano da faculdade, ele é só estágio e você passa por todas as áreas no estágio pra você poder saber qual que é aquela que você gosta mais e também pra você ter contato, pro professor saber que você sabe realmente fazer coisas em todas as áreas. Então você vai ter estágio de pediatria, UTI, neonatal, saúde da mulher, área esportiva, respiratória, todas as áreas que tem na fisioterapia, você vai ter estágio na faculdade, pra eles verem se você tá apto, se você aprendeu, e também pra você ter um contato com todas as áreas e saber qual que você vai melhor, qual que você gosta mais, qual que você quer se especializar. Então esse estágio você não recebe nada por ele, porque ele é obrigatório, é como se fosse um trabalho da faculdade pra eles verem que você pode se formar e pode sair atuando por aí sem matar ninguém. Tem uma lei que parece que quer mudar isso, que você vai ter que ou receber algo em dinheiro ou ter uma bolsa da faculdade, mas ainda não sei se foi aprovado, não tô a par disso. Se alguém tá sabendo, comenta aqui embaixo pra mim. E também tem o estágio comum, que é como se você fosse contratado pra trabalhar numa empresa, só que você está trabalhando como estagiário de fisioterapia. E isso não tem nada a ver com aquele estágio da faculdade. Que eu saiba, assim, tipo, você tem que fazer aquele estágio do mesmo jeito, mesmo que você tenha feito estágio fora. Esse estágio fora não tem nada a ver com a faculdade, é alguém que tá te contratando. Tá. Quando que eu posso fazer esse estágio? Esse estágio é remunerado, você recebe por ele. Tá, quando que eu posso fazer o estágio? Pelo que eu pesquisei e as pessoas me falaram, o certo mesmo, que é regulamentado pelo CREFITO, é você fazer depois do 5º semestre. Que é quando você já tá lá quase no fim, tá da metade pro fim da faculdade, já lá no 5º semestre. Mas as clínicas pegam a partir do 2º ou 3º semestre. Quando eu fiz, eu estava entrando no 2º semestre. Por que eu quis fazer? Porque eu sabia que o estágio ele era 6 horas só. E eu trabalhava 8 horas antes e tinha que ir pra faculdade e ficava muito cansada. Então eu queria muito um estágio e aí eu consegui e resolvi ir por causa disso. Então eu fiz mesmo assim, mesmo estando um pouco antes do que é o certo mesmo. Como que é o estágio? No geral, você vai ajudar o fisioterapeuta. O que você faz no estágio? Você vai preencher, pelo menos o meu foi assim. Eu preenchi a ficha do paciente, escrevia o nome dele, o dado, por que ele estava fazendo fisioterapia, há quanto tempo ele sentia dor, qual que era o maior problema, se era dor, se era falta de força, dificuldade, o que o médico tinha diagnosticado, qual que era a doença mesmo que ele tinha, e preenchia e mandava lá pro pessoal que pedia autorização pro convênio. E eu também ajudava a tirar os pacientes dos aparelhos e a colocar nos aparelhos. E eu supervisionava pra ver se eles estavam fazendo o exercício certinho, se eles precisavam de alguma ajuda. Se tinha um paciente que tinha dificuldade pra andar sozinho, eu ajudava. Pra fazer o exercício sozinho, eu também ajudava. Mas tudo que você faz no estágio é com o fisioterapeuta olhando e te falando, tipo, faz assim. Então, você não faz nada sozinho. E se alguma empresa te contratar pra você ficar lá sozinha, tipo, denuncie, porque isso é muito errado. Tem clínica que faz isso, que só coloca estagiário, mas isso é muito errado e muito perigoso. Então, se você achar uma clínica assim, denuncie, por favor. Eu trabalhava numa clínica de ortopedia. Então, lá tinha alguns aparelhos, por exemplo, o TENS, que é a eletroterapia, que é pra tirar dor, ondas curtas, ultrassom. E
a gente acabava aprendendo como que colocava os pacientes, mas tudo quem falava era fisioterapeuta. Tipo, olha, coloca ele no ondas curtas, coloca assim, coloca em tal frequência, coloca ele no TENS, olha, faz o ultrassom. Então, tudo os fisioterapeutas que mandavam a gente fazer. Então, a gente não fazia nada assim, tipo, louca. Exercício também, eles falavam, eles ensinavam os exercícios que mais usavam e falavam, olha, passa aquele ali com a bola. E aí eu sempre perguntava, tipo, é assim, 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 sabe? Eu sempre confirmava. Às vezes eles iam lá olhar, lógico. E também eles me deixavam lá no exercício pra ver se o paciente não tava compensando. Porque às vezes o exercício é levantar o braço. Mas como ele tem dor, em vez de levantar o braço, ele faz assim, ó. Você entendeu? A impressão que dá é que ele tá levantando o braço. Pra ele mas na verdade ele tá compensando aqui, ó, com a coluna. Então, eles me deixavam lá pra eu observar isso. Falar, não, você não tá levantando o braço. Você tá compensando com a coluna assim, ó. Deixa a coluna retinha. Mais ou menos isso. Então, tudo que você faz é auxiliar. Você não faz nada sozinho. Qual que é a vantagem de você fazer estágio? Você pega muita experiência, uma experiência de vida real mesmo. Porque a clínica da faculdade, ela é enorme, gente. Tem aparelho pra caramba, tem maca pra caramba e tem tempo pra você atender os pacientes. Porque a clínica, ela atende, tipo, como se fosse particular. Tem uma taxa, assim, mínima pra pessoa lá no Unicid. Então, você tem tempo pra atender. Quando a gente fazia anamnese, que é perguntar do paciente, conhecer o paciente, era um por vez, é uma coisa linda. Agora, quando você vai trabalhar numa clínica de verdade, que atende por convênio, gente, o convênio paga pouquíssimo. Então, você tem que atender, ó, muitos pacientes. Normalmente você atende tipo uns 10 ao mesmo tempo e você vai colocando cada um ali num aparelho diferente. E tem aparelho que apita quando dá o tempo certinho, tem aparelho que não. Então você tem que ficar contando no relógio, tipo, o tempo. E lembrar, tipo, esse daqui falta 5 minutos, esse falta 3, esse falta 2. E você ir tirando eles. Então você aprende muito de como que é trabalhar num lugar de verdade. Porque na faculdade é, tipo, tudo lindo. Porque a clínica da faculdade tem uma infraestrutura, tipo, maravilhosa. Só que nem todas as clínicas são assim. Por exemplo, onde eu trabalhava tinha um ultrassom e um turbilhão. Na faculdade eu não sei quantos ultrassons tem, mas eu acho que deve ter bem mais. E turbilhão, gente, tem uns 6 lá. E uma piscina, tipo... Então dá pra você colocar um monte de paciente no turbilhão. Enquanto lá, você tem que esperar. Você tem um outro paciente que precisa do turbilhão, você tem que colocar ele em outro aparelho, depois colocar no turbilhão, porque tem alguém usando turbilhão. Então são essas coisas que você pega de dia a dia, assim, que é diferente na faculdade. Porque na faculdade eles têm muito mais infraestrutura. E você tem que aprender como trabalhar num lugar menor, num lugar com mais gente... Então, assim, você aprende muito de como que é trabalhar de verdade. E você também aprende se você gosta de trabalhar com pessoas, porque não é fácil, assim. Eu adorava, gente. Eu chegava lá estressada e saía de lá feliz. Eu conversava com as pessoas. Pra mim, assim, eu amava. Mas tem aquele paciente que coopera, tem aquele paciente que não coopera, que não quer fazer exercício. Pacientes idosos, eles são bem complicados, porque eles às vezes têm medo do aparelho, têm medo do exercício. Então, você tem que aprender a lidar. Tem paciente idoso que vai reclamar de tudo. E tem paciente idoso que vai ser um amor. Tem paciente que vai fazer o exercício do jeitinho que você mandou. E tem paciente que vai te enganar. Que não vai fazer o exercício ou que vai fazer, tipo, muito mais do exercício. Você passou 10 vezes, ele vai querer fazer 50. E aí você tem que estar de olho, porque ele pode se prejudicar, ele pode forçar e piorar. Então, assim, é muito vida real. Você aprende mesmo se você gosta de trabalhar com aquilo. Então, é bem legal. Teve uma pessoa da minha faculdade que falou, ai, não dá pra você aprender nada no estágio. E eu fiquei tipo, como assim? Eu aprendi muita coisa, porque a gente tava tendo aula de aparelho na faculdade, na época que eu tava no estágio. Então eu aprendi, tipo, tudo sobre aparelho. Lá, tipo, eu acabei aprendendo e complementou a faculdade. Porque sempre falava, olha, antes de colocar nesse aparelho, pergunta se a pessoa tem prótese de metal. Pergunta se ela tá grávida. Pergunta se ela já teve câncer. Então eu aprendia que não podia colocar no aparelho quando a pessoa tava grávida, quando tinha prótese de metal, se já teve algum tumor. Então eu acabei aprendendo as coisas da teoria na prática mesmo no estágio. Então pra mim foi maravilhoso, eu aprendi muita coisa. Chegava raio-x lá pra olhar e as físicas sempre me mostravam, tipo, olha aqui que tem um problema, aqui tem um abaulamento, aqui tem uma hernia. Então eu acabei aprendendo também a ver raio-x, que é uma coisa que eu só vou ter nesse semestre agora. Então eu já tenho uma noção, assim, mais ou menos. Então o estágio me ensinou muita coisa, sem contar nessa prática do dia a dia, que você realmente descobre como que é trabalhar como fisioterapeuta, que é pauleira e o convênio paga pouquíssimo. E às vezes os pacientes, assim, eles não têm noção do que é o fisioterapeuta. Eles acham que você é enfermeira, às vezes é meio louco isso. E também como que é você trabalhar com pessoas, né? Tipo, você vai aprender que existem vários tipos de pessoas e como que você tem que agir
Por exemplo, a gente aprendeu sempre que quando é a primeira vez o paciente na pele, ele pergunta: você já fez esse antes? É a sua primeira vez? Aí você explica: olha, ele vai esquentar um pouquinho. Se esquentar muito, você tem que me chamar. Olha, ele tá como se fosse uns choquinhos, mas é fraquinho. Eu vou ir aumentando aos pouquinhos e você me fala. Então você tem que ter, assim, um dom pra lidar com pessoas, gente. De verdade, assim. Você tem que ter o amor pra lidar com pessoas, pra passar confiança. E isso acho que você vai pegando na prática. Quando eu comecei, eu era super desajeitada. Era tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? E depois eu ia fazendo rapidão. Aprendi a conversar com as pessoas, a entrevistar pra realmente saber se estava melhorando com a pele, se a dor tava aumentando, se a dor tava diminuindo. E foi maravilhoso. Quanto que você recebe pelo estágio? Eu recebia R$600. Eu acho que esse é um valor meio padrão pra estágio, em qualquer lugar, porque meu namorado também é estagiário e não é da área de fisioterapia, ele é da área de TI e ele também ganha R$600. Eu ganhava R$600, só que sem benefício nenhum, sem alimentação, transporte, nada. R$600 assim, zeradinho. E eu não era registrada, era por contrato. E era isso, mas tem clínica que, tipo, tava pagando bem menos. Eu tinha amigos que trabalhava por R$300, R$400. Eu acho que pelo menos o mínimo que você tem que receber é pelo menos uns 500. Você trabalha 6 horas por dia. Se você é estagiário, você não pode trabalhar mais do que isso. Então são 6 horas por dia, ou de manhã ou de tarde. Tem clínica que tem de noite também, ou de noite. Eu trabalhei tanto de manhã quanto de tarde. E eu gostava muito, porque eu tinha o resto do dia livre, dava pra estudar, então eu gostava bastante. O que você não pode? Trabalhar mais do que 8 horas e trabalhar sozinho. E jamais, tudo que você fizer tem que ter um fisioterapeuta ali te olhando. Então é isso, gente. Eu gostei muito de fazer estágio. Ah, e eu quero falar também como que você arranja um estágio. Porque se você colocar naquele site de emprego estágio de fisioterapia, não aparece praticamente nada. Então o que eu fiz? Eu peguei ali uns 3 bairros próximos da minha casa e joguei no Google: clínica de fisioterapia no bairro X. Todas as clínicas que apareciam, eu pegava o e-mail e mandava: oi, meu nome é Alana, tenho tantos anos, estou no 2º semestre de fisioterapia da Unicid e gostaria da oportunidade de estagiar com vocês. E colocava meu currículo lá. E uma semana depois, uma clínica me ligou, num bairro aqui perto de casa, e eu comecei a trabalhar. Agora eu não estou mais lá, eu fiquei 3 meses lá e eu adorava, gente. Eu descobri que eu realmente gosto de trabalhar com pessoas e que eu realmente gostava muito de trabalhar com físio. No começo do ano eles estavam procurando muito estagiário, estavam contratando bastante. Aí esse meio do ano aqui, todo mundo tá demitindo, todas as lojas assim estão meio zoadas, então tá um pouquinho mais difícil de conseguir. Mas eu fiz assim, eu fui mandando e-mail pra várias clínicas e uma semana depois uma ligou e eu acho que é o jeito mais fácil de você conseguir. Ou então, passar nas clínicas e ir entregando seu currículo também acontecia quando eu trabalhava lá. Às vezes algumas pessoas iam entregando. Bom, pessoal, é isso. Eu gostava muito de ser estagiária de fisioterapia. Eu gostava demais. E é bem seguro, porque tudo que você faz é sempre com orientação. Esse é o jeito certo, né? Se não for assim, não aceite trabalhar. E eu ganhava um salário ok, assim, R$600 pra mim tava super ok. Pra trabalhar 6 horas por dia numa coisa que eu realmente gostava. Então pra mim valeu muito a pena. E é isso, se tiver mais alguma pergunta que eu não respondi, deixem aqui embaixo que aí eu vou respondendo vocês. Às vezes eu não consigo responder pra pessoa, porque às vezes o YouTube não deixa, não sei porquê. Mas eu pego e respondo assim, eu escrevo a resposta em cima, mesmo que eu não consiga te marcar, você que me perguntou. Então, gente, é isso. Se inscreva aqui no canal, que tem vídeo sobre várias coisas. Além de fisioterapia, tem DAI, tem receitinha, tem vlog, tem um monte de coisa. E me sigam no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. O Instagram é Alana P. Bastos. E o Snapchat também, gente. Eu sou a louca do Snapchat agora. Eu tô postando várias coisas. E eu também tô tentando postar algumas coisas da faculdade. Eu postei minha grade horária com as matérias que eu tinha. Snapchat também é Alana P. Bastos. No Twitter é Alana Bastos. E tem a fanpage do blog, porque lá no meu Facebook eu não consigo aceitar todo mundo. O Facebook bloqueia. E às vezes ele também não mostra as mensagens que vocês me deixam. Então, mandem mensagem na fanpage, que na fanpage aparece na hora. É muito mais fácil, que é através dos espelhos. facebook.com/através dos espelhos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito corrido. Que mesmo com esses cortes que o celular dá, tenha ficado legal. Então, até o próximo vídeo. Obrigada por me assistirem e sempre por pedirem vários vídeos, fazendo perguntinhas. Eu adoro isso. Podem continuar perguntando e comentando comigo as coisas aqui embaixo. É isso, se tiver algum erro, me corrijam, não tem problema, às vezes eu falo besteira mesmo, é normal. Então se você souber de alguma coisa assim que não tava bem certo, que eu falei sobre o estágio, escreve aqui embaixo também. Até o próximo vídeo.